Bom, então, pessoal, vamos continuar estudando conceitos básicos de biologia, né, nesse começo. E aí eu resolvi tomar um caminho ligeiramente diferente, ao invés de falar só sobre os conceitos básicos de biologia e não falar nada de física. Eu vou tentar passar uma ideia para vocês hoje, baseado do ponto de vista da física, né, de coisas relacionadas à biologia. E aí a gente vai tentar aprender alguns dos conceitos de biologia no caminho, tá? Enquanto a gente vai falando já dessas coisas. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, que nem a gente falou na aula passada, vocês estão vendo a tela? Todo mundo consegue ver aqui essas células aqui? Legal. Sim. Sim, professor. Que bom. Então, todo a gente dá aquele espírito sempre de olhar as universalidades, né? Coisas que são verdade independente do ser vivo que a gente está analisando, independente da situação que a gente está olhando. A gente tem que sempre tentar abstrair o máximo que a gente conseguir e falar das coisas mais gerais possíveis. Uma abstração muito grande, né, muito importante, é a célula, né? Claro que existem vários tipos de células diferentes, né? Mesmo dentro do nosso organismo, a gente tem uma variedade enorme de células. Mas aí eu separei aqui daquele livro que a gente está seguindo um pouco, né? Aquele do Ron Milo e Rob Phillips, né? Cell Biology by the Numbers. Essas figuras são de lá. Aqui tem uma célula de uma bactéria, né? E aqui é célula de... Eu esqueci como é que fala fermento em português. Alguém sabe? Yeast. É fermento? Eu estou na dúvida. Enfim, é uma célula... Levedura, isso. Eu acho que é levedura. Levedura. Pode ser. Então, tem essas duas representações aqui, né? E aí a gente vê, a célula tem a membrana e tudo mais, tem a parede celular, tem uma membrana plasmática, o DNA aqui dentro, né? E as proteínas, as máquinas moleculares que fazem a célula funcionar, né? Aqui a gente tem bastante mais estrutura, certo? Então tem muito mais coisa acontecendo aqui dentro do que numa célula de uma bactéria, mais complexo, né? Tem essas coisas tipo aparatos de Golgi e tudo mais, que hoje eu não vou entrar muito em detalhes disso, né? A gente vai focar mais nessa célula de bactérias, né? Mas eu queria botar essas comparações aqui para a gente ver, começar comparando essas células, né? Bom, esse cara daqui ele tem uma escala da ordem de 1 micron de tamanho, né? Enquanto esse cara daqui é 5 vezes maior, é mais complexo, então tem um volume maior, né? Aqui a gente pode ver uma célula de um animal, né? Por exemplo, uma célula nossa, seria uma coisa bem maior, na verdade, né? Tem essa escala aqui de 20 microns, né? Digamos, se eu botar 2 comprimentos desses aqui concatenados, né? E tem bastante mais estrutura, então é uma coisa bem mais complexa, né? Lembrando que a gente viu na aula passada o código genético, e todos esses caras eles seguem o mesmo código genético, né? No significado que você vai ter pedaços, né, do gene, que a gente chama de códons, que codificam uma dada proteína, né? Aquilo gera um RNA mensageiro que depois é usado para codificar uma proteína, né? Então, todo mundo usa o mesmo alfabeto, basicamente, mas você consegue uma variedade enorme de coisas. Tem coisas muito simples, que já são complexas do ponto de vista da física, a gente vai ver daqui a pouco, e tem níveis intermediários e coisas mais complexas, né, que podem surgir. E aqui está uma escala de tamanho, só para a gente comparar que a célula da bactéria com uma célula humana, por exemplo, né? Aqui está um censo da célula, né, do que a célula é feita, o que tem lá dentro, né? Então,
por exemplo, essa aqui é uma célula, esses números são referentes a essa bactéria E. coli, que é uma bactéria muito estudada, quase como um átomo de hidrogênio dos biólogos, que é um sisteminha simples que eles já mapearam, estudaram completamente. É um modelo muito usado, né? E aí, basicamente, ó, a gente tem água, né? Tantas moléculas de água aqui. Tem essas proteínas que funcionam através da membrana, né? Que podem atuar como sensores. Então, isso aqui é uma coisa que a célula pode usar para receber informação do mundo exterior e aí, baseado nessa informação, alterar os estados internos da célula e produzir uma resposta ao ambiente, né? Tem íons inorgânicos que são importantes em reações químicas da célula, né? Esses lipídios aqui que compõem a membrana. Tem DNA, né? Que é o código que eventualmente é onde está guardada a informação que gera essas proteínas, que são as máquinas moleculares que fazem a célula funcionar. Tem esses aparatos, essas máquinas moleculares maiores, né, ribosomos e mRNA. E aqui vocês têm os números de cada um desses caras, né? Então, a gente já tinha mencionado na discussão passada, né? O DNA de uma bactéria tem da ordem de 1 milhão de base pairs, né? 1 milhão de letrinhas, digamos assim, que você usa para especificar o DNA. Okay? E tem da ordem de 1 milhão de proteínas lá dentro. Então, você pode imaginar que isso aqui é uma coisa bem compactado, né? Na ordem de 1 milhão de proteínas, bastante apertado dentro das células. Então, é um ambiente muito lotado de coisa, né? E mRNA, né? Tipicamente, a cada momento, você tem da ordem de 1000 fitas de RNA mensageiro na célula, né? A gente vai relembrar esse processo de transcrição de proteínas hoje. Okay? Aqui, a mesma coisa para a célula de levedura, né? Tem basicamente um fator 10 ou 100, entre 10 e 100 de coisas a mais, né? Então, por exemplo, tem aproximadamente 100 vezes mais proteína do que numa célula de bactéria, né? 10 vezes mais gene. Então, esse negócio vai escalonando conforme a célula vai ficando mais complexa, você vai tendo mais aparatos lá dentro. Tá? Aqui, eventualmente, a gente chega numa célula de mamífero, né? Isso aqui, por acaso, é essa célula HeLa. Não sei se já ouviram falar nisso. Alguém já ouviu falar nessa célula? É muito interessante, na verdade. HeLa é sigla para Henrietta Lacks. Henrietta Lacks foi uma mulher que existiu nos anos 50, 40, eu não me lembro. É um pouco antigo. E ela era uma mulher que ela tinha câncer. E aí, por alguma razão, eles estudaram as células cancerígenas dela, né? E as células de câncer, elas não morrem, elas se reproduzem ad infinito. Se você preservar elas lá numa placa de Petri, ficar dando nutrientes, elas vão funcionar para sempre. Então, até hoje, as pessoas usam as células da Henrietta Lacks para fazer estudos. Então, tem, tipo, células delas espalhadas por laboratórios do mundo inteiro e o pessoal usa para... É meio que um standard, assim, de biologia. O pessoal usa essas células provenientes dessa mulher específica. Tem até um livro sobre isso, que tem uma controvérsia, que durante muitos anos, ninguém reconhecia que eram as células dela, enfim. Tem toda uma discussão aí. É muito interessante, quem quiser procurar e saber mais. Então, esse é o censo da célula, né? Esse é o que tem lá dentro. Okay? Então, vamos ver... Professor, Oi? só uma dúvida. No caso, a que se refere esses tempos que tem Ah, em sim, cada claro. uma dessas descrições? Claro. Desculpa, eu ia falar sobre isso. Esses tempos são o tempo para você reproduzir a célula, para você fazer uma divisão celular. Entendeu? Então, por exemplo, a célula de bactéria ela demora aproximadamente 1 hora para dobrar, para a partir de uma criar duas. Em 2 horas você tem 4, em 3 horas você tem 8 e por aí vai. E ela cresce exponencialmente.
Isso vai ser importante depois, né? E conforme a célula vai ficando mais complicada, né, demora mais. Por exemplo, uma célula humana aqui demora tipicamente da ordem de 1 dia para você, a partir de uma célula, criar outra. Tudo bem? Ok. Legal. Obrigado pela pergunta. Bom, então, aqui estão umas informações, né, que eu já falei. Bom, a gente já viu vários desses números, mas são números são importantes a gente ter uma ideia só, né? Claro que ninguém precisa decorar nada disso. Tem o volume da célula, né? Número de proteínas por volume, né? Então, por exemplo, a gente tem da ordem de 1 milhão de proteínas nessa E. coli, né? Hoje a gente vai falar mais dessa bactéria aqui, E. coli, meio como um modelo universal assim, de como uma célula funciona. A gente vai abstrair que as células podem ser mais complexas. Vamos tentar começar pela coisa mais simples e aí a gente vai avançando a partir daí, né? Então, tem todos esses números aqui que eu vou deixar depois vocês analisarem com calma, né? Eu queria chamar a atenção para esse tempo de difusão aqui, né? Que se você calcular o tempo necessário no movimento browniano para uma partícula percorrer uma distância r, isso vai com um tipo r ao quadrado dividido por 6 vezes o coeficiente de difusão, né, desse movimento browniano. E aí, para essas células aqui, por exemplo, da ordem de células de E. coli, né, isso é da ordem de 0,01 segundos, né? Esse tempo é importante, né? Esse é o tempo de difusão de uma proteína. O tempo de difusão de uma molécula é menor, né? Claro que a molécula ela esbarra em menos coisa, né? A molécula menor, se uma macromolécula, ela interage o tempo todo com... É intuitivo isso, né? Ela interage o tempo todo com o ambiente e aí o movimento dela é mais errático do que uma coisa pequenininha que passa batido, né? Eu sei que isso é muito impreciso o que eu estou falando, mas só para dar uma ideia. Então, por exemplo, o tempo de transcrição de um gene é da ordem de 1 minuto, né, para E. coli. Meia hora para uma pessoa. Okay? Então, isso daqui, transcrição, é você produzir uma proteína, né? Por exemplo, aqui, tempo de traduzir para uma proteína. Um RNA, quanto que ele dura, né? Tipicamente, porque tem vários tipos, né? Para cada gene, você tem um RNA diferente que é produzido, né? E o tempo típico de proteína, o tempo de vida de proteína, né? Da ordem de 1 hora em E. coli, 10 a 100 horas para um mamífero. Okay? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ninguém quer mencionar alguma coisa? Tudo isso aqui é muito novo para mim. Então, se alguém souber de alguma coisa ou se alguém achar que eu estou falando alguma coisa de forma imprecisa, por favor, não hesitem em me interromper, porque eu estou aprendendo essencialmente junto com vocês. Então, se vocês quiserem interagir... Oi. Eu tenho uma pergunta, mas é só porque eu não entendi. O tempo de difusão é da célula da E. coli ou da E. coli? Não. Esse tempo de difusão é de uma proteína que está dentro da célula. Ah, tá. Então, é tipo, você tem a célula é o seu universo. E ele é um universo finito. Ele tem 1 micron de tamanho. Um micrômetro cúbico de volume, digamos. E aí o tempo para você percorrer a célula inteira, de uma ponta a outra. Isso dá uma ideia... Beleza. Isso dá para a gente uma ideia de quão rápido as coisas se espalham lá dentro, né? Porque a gente vai ver essas proteínas, elas são máquinas moleculares que atuam em certas condições, né? Elas fazem certas tarefas, mas para fazer certas tarefas, elas precisam ser ativadas por certas moléculas que estão viajando lá dentro. Então, é por isso que esse tempo de difusão é importante, porque é essencialmente um computador browniano. Assim. A computação só acontece quando você encontra com os elementos certos. Então, isso vai definir essa escala de tempo. Mas, obrigado pela pergunta, Pedro. Foi importante.
Não é que você tem as bactérias e elas difundem no meio. É dentro da bactéria que tem as proteínas lá e quanto tempo que demora para elas difundir. Bom, então, depois dei uma olhada nesses números aqui, só para vocês ganharem uma ideia, né? Não é tão difícil assim, não tem tantos parâmetros. Thiago, Oi, fala, Felipe. só esse último dado aí, taxa de mutação, você tem um valor sobre OP, não entendi o que seria isso. Não é base pair, BP. Tá meio... BP, que a tá resolução certo, tá meio certo. ruim. Então, isso daqui é incrível, a gente vai discutir isso ao longo do curso, provavelmente. Isso daqui é a taxa de erro com a qual o DNA é copiado. Então, toda vez que a célula se replica, né, por exemplo, a célula da E. coli, ela divide em dois, você tem que copiar o DNA inteiro, né? Para fazer... Você tem que ter um pedaço de DNA numa e um pedaço de DNA igual na outra, para você fazer a mesma célula. E aí, isso daqui é o erro com a qual... É a probabilidade de erro com uma replicação. Então, você erra um base pair com probabilidade de 10 a menos 8 a 10 a menos 10. Certo? Então, é a probabilidade de você trocar uma letrinha no DNA quando você copia ele. E é engraçado que ela é a mesma para todo tipo de célula, né? Aparentemente. É aproximadamente. Esses números variam, mas é uma coisa dessa ordem de magnitude. Então, mas assim, visualiza o quão bizarro é isso. Você tem que copiar um livro inteiro e esse livro tem, sei lá, quantos base pairs tem aqui no DNA. Não está escrito aqui em algum lugar esse número. Bom, tem aqui, né? Tem Na tipo... verdade, tem lá, genome size, acho que é a quinta entrada. Tem aqui, ó, 1 milhão de base pairs. Né? Então, você copiar 1 milhão desses caras, cada um com uma probabilidade de errar dessa ordem, é bem bizarro mesmo. Assim, uma obra de engenharia tanto. Né? É muito bem feito. E aí, bom, esses erros podem acontecer, e aí quando eles acontecem, eles podem ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Né? Eles podem... É aleatório. Então, provavelmente dá ruim, porque coisas boas são raras, um princípio do universo. Mas isso é a taxa de mutação, basicamente. Porque quando você muda essas letrinhas, você muda a função daquele gene, você muda a expressão daquele gene. Então, isso vai mudar a célula, de alguma forma. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Por exemplo, dentro dos pares possíveis, eu posso estar enganado, eu não sei muito, mas os pares possíveis são aquelas letrinhas actina, guanina, citosina, é isso? É isso. Dentro desses possíveis, quantas combinações disso tem, para a gente ter mais ou menos uma noção aí da... Então, você só pode ligar A com T e C com G. Então não são tantas possibilidades assim. Não. Não pode ligar qualquer um com qualquer outro. A gente mencionou isso brevemente na aula passada. Deixa eu ver aqui. Aqui. G com C e A com T, tá vendo? Você nunca tem T com A, por exemplo. Isso é por causa esses caras aqui, ó. Eles são construídos dessa forma, você só pode ligar desse jeito. Tudo bem? Ok. Então tá. Então, só para dar uma visão do que a gente está falando, né? Esse aqui são E. coli, são essas bactériazinhas. Isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico. Né? Tem um microscópio eletrônico na PUC, não sei se vocês sabem. Aqueles de vocês que são novos provavelmente não sabem. Então dá para botar lá e fazer uma imagem parecida. Não? Olha o nível de resolução aqui. Esse microscópio eletrônico tem resolução da ordem de nanômetros. Né? Então você consegue enxergar com uma finura de detalhes muito grande. Assim. Esse aqui é um diagrama de Voronoi que diz basicamente
o quanto de cada coisa tem na célula. Eu botei isso aqui especificamente na E. coli, que a gente vai tratar hoje. Então, eu botei isso aqui essencialmente para vocês verem que a maior parte do que tem lá dentro dessa célula são proteínas, que são essas máquinas moleculares que vão carregar a função, vão realizar as funções da célula. Tudo bem? Então, tem um pouquinho de DNA, um pouquinho de mRNA, RNA transmissor e por aí vai. Então, a maioria das coisas que tem lá dentro são essencialmente proteínas. Tem uns outros negócios aqui, mas é só para enfatizar isso. Que se a gente entender essas dinâmicas de proteínas, a gente vai entender uma boa parte do que está acontecendo lá dentro. Pelo menos é isso que um físico ingênuo pensaria, né? Então, tudo bem. Então, por enquanto é isso. Vamos, então, discutir... Vou fechar essa parte aqui. Vamos discutir e fechar a aula de hoje. Espera aí. Fechar isso aqui também, então... Então, a gente tem nosso E. coli, que a gente vai ficar falando sobre ela hoje. Escheri, eu não sei falar o nome. Escheri. Alguém sabe o nome? Escherichia. Escherichia coli. Isso. Obrigado. Então, esse cara é esse bichinho de 1 micrômetro, né? E aí o lance é que isso aqui é basicamente um sistema dinâmico, porque ele está em solução, você bota ele numa amostrazinha com sal e açúcar, né? E ele é capaz de perceber o ambiente em volta e reagir de acordo com esse ambiente. E a gente quer entender como é que ele faz isso. Então, se você botar uma concentração de açúcares numa certa região, isso é comida para ele, então ele vai querer ir lá, ele vai ser atraído para aquela região de açúcares, né? Então, como é que eu entendo esse comportamento de feedback, né? Como é que esse cara interage com o ambiente em termos dessas máquinas moleculares, dessas proteínas, né? Como é que funciona isso? Então, a gente acabou de discutir, né, que essa célula tem da ordem de 1 milhão de proteínas por célula. Okay? E a gente tem aproximadamente da ordem de 4.000 proteínas diferentes. 10 ao cubo, né? Então, você fala, então deve ter da ordem de 1.000 proteínas de cada, né? Cada proteína dessa tem 1.000 cópiazinhas lá dentro, né? Mas não é bem assim. O que acontece, né, isso tem nesse livro Cell Biology by the Numbers, se alguém quiser olhar lá em detalhes, né? A concentração de proteína ela vai de 10 proteínas por célula, que é um número extremamente baixo, até 100.000 proteínas por célula. E esses números são flutuantes, eles mudam o tempo todo, dependendo do que está acontecendo na célula. É dinâmico, é extremamente dinâmico, né? E também, se você tem 10 proteínas por célula, esse número deve flutuar relativamente à concentração total bem mais, né? Então, você tem um papel importante de ruído aqui. Então, o ruído é uma coisa muito importante para sistemas biológicos. Okay? Então, a ideia é que você obtenha um sinal do mundo exterior e esse sinal, ele controla a produção de proteína aqui dentro. Então, faz mais ou menos proteínas de um determinado tipo, dependendo do sinal que você obtém. Por exemplo, se ela sentir que tem açúcar numa determinada região, né, ela vai começar a ingerir esse açúcar, vai começar a se alimentar,
E aí você tem que fazer proteínas para processar esse açúcar. Você não tem uma quantidade fixa dessas proteínas dentro da célula. Elas são produzidas de acordo com os sinais do mundo externo. Então, como é que funciona esse negócio? A célula é como se fosse um computador. Está entre aspas aqui. Então, a gente tem sinais do mundo externo. Podem ser vários sinais diferentes. Sei lá, tem N coisas que podem acontecer lá fora. E essas N coisas que podem acontecer lá fora, elas vão interagir, né? Esses sinais eles vão ser recebidos por proteínas especiais, que são as chamadas transcription factors. Fatores de transcrição. Eu vou abreviar isso como TF. Então, vou ter transcription factor 1, transcription factor 2, e por aí vai. Até o transcription factor Ks, por exemplo. Okay? E aí, como é que funciona isso? Transcription factor ele é uma molécula, uma proteína, que está flutuando aqui, né, em solução. Tem várias delas. E aí o que acontece é que ele se liga numa determinada região, digamos aqui, do DNA. Isso aqui é uma fita de DNA. Então ele vem e se conecta aqui. Quando ele se conecta aqui, ele incentiva, né, estimula ou reprime o funcionamento dessa máquina RNA polimerase que gera a fita de mRNA que depois vai produzir uma determinada proteína codificada para aquele gene. Tudo bem? Então, tem transcription factors, que são que são repressores do gene, né? E tem transcription factors, que são ativadores. Então, tem dois tipos. Tem os ativadores e tem os repressores. Okay? Então, um ativador, né, ele ativa um certo pedaço do DNA, então ele estimula a produção de mRNA daquele pedaço e, consequentemente, a produção de proteína codificada para aquele pedaço, e o repressor ele reprime essa produção de proteína codificada naquele pedaço de DNA. Okay. Então, esses transcription factors, eles falam com genes, né? Gene 1, gene 2, parará, até o gene enésimo, digamos. Repara que eu posso ter N sinais, K transcription factors e M genes. E esses genes, eles codificam para proteínas. Então, vou ter aqui P1, P2, P, M. Então, para essa bactéria E. coli, né, para cada gene, você codifica uma proteína. Em organismos mais complexos, isso não é necessariamente verdade, como eu descobri recentemente, mas a gente não está interessado na complexidade máxima, ulterior da coisa. A gente quer entender a coisa mais básica possível, que é para poder começar a ganhar um feeling dessas coisas. Como físicos, a gente quer adentrar esse mundo da biologia.
Então, vamos começar pelo mais simples que tem. Aqui. Então, tem setinhas aqui nesse gráfico. Então, esse sinal aqui, ele ativa esse transcription factor. Né? Ou esse. Esse aqui ativa esse. Ou pode ter coisas cruzadas também. Né? Pode ser uma lógica complicada. E cada um desses transcription factors vai ativar um ou mais genes. Então, podem ter setas aqui. Pode ser uma coisa que um transcription factor, né, ativa mais de um gene diferente, ou um gene determinado é ativado por mais de um transcription factor. E por aí vai. Okay. Então, tem esse gráfico que diz que quais sinais ativam quais transcription factors e quais transcription factors ativam quais genes, que, por sua vez, vão gerar as proteínas. Né? E é mais complicado, porque algumas dessas proteínas em si são transcription factors. Então, você... Né, claro, isso aqui são proteínas também. Então, você vai gerar um determinado transcription factor, dependendo do sinal. Então, tem coisas tipo autorregulação, né, que você aumenta ou diminui a concentração baseado no número de coisas daquela coisa. Né? Como é que funciona esse processo, né, de transcription factors? Bom, isso é uma proteína, fisicamente, né? Eu vou representar como essa cadeia de aminoácidos aqui, e ela está dobrada num determinado jeito, por exemplo, assim. Vou falar que ela está num determinado estado X. Okay. E aí o que acontece é que conforme você recebe um sinal, o pessoal desenha desse jeito aqui assim, né? O sinal pode ser, sei lá, uma determinada molécula que está flutuando no ambiente. Essa molécula ela se liga nesse transcription factor de algum jeito e ela muda a conformação dele. Esse cara daqui passa a ter uma outra conformação. Geometria mesmo. Esse cara ele deixa de ter... As proteínas são grandes cadeias, né, polímeros, grandes cadeias de aminoácidos. E aí o que acontece é que elas dobram. E aí a presença desse sinal, a presença dessa molécula do mundo exterior, muda a conformação dela, faz ela dobrar de um outro jeito. E quando ela dobra de um outro jeito, ela pode grudar nesse pedaço de DNA aqui. Ela sente atração física ou repulsão, dependendo da forma dela. Okay? Então, assim, a gente está falando de coisas muito complexas, né, no final das contas. A gente está tentando abstrair uns grafos, tentando falar de algum tipo de abstração, mas no fundo, eles são química quântica da braba, assim, que está rolando aqui no pano de fundo. Só que a gente espera entender as coisas meio que high level, por enquanto. Assim, né? Claro que se eu te disser que eu tenho que entender exatamente como é que o elétron tunela numa determinada molécula para poder dobrar ela de um jeito ou de outro, acho que a gente pode sentar e chorar, né? Porque não tem muito o que fazer. Assim. Então, isso... Oi? Estava pensando aqui, no caso, quando você pega o caso da bactéria, né, que ela está ali no meio e ela recebe esses sinais, seria muita viagem imaginar a movimentação do flagelo dela, por exemplo, para ela ir para uma região que tenha mais açúcar ou mais nutrientes e comparar isso com a forma como uma planta cresce, por exemplo. Cara, eu não sei. Eu não sei, porque eu só estudei a bactéria por enquanto, mas assim, esses sinais que a gente está falando, eles causam mudanças, eventualmente, globais na célula, né? Que pode mover o flagelo e tudo mais. Mas isso aqui é meio, até onde eu sei, isso é meio universal, assim, isso funciona. Assim, eu não estou falando nada por enquanto, né? Eu estou só introduzindo termos e meio que construindo o cenário onde a gente vai começar a pensar nas coisas. Mas esse cenário, ele se aplica desde uma bactéria até uma planta, sei lá, seres humanos. Esse tipo de
de rede, né, de grafo, a gente pode construir para outras coisas também. Tá? Eu peguei o exemplo da bactéria só porque é simples e... Tudo bem? Mas, assim, a gente não viu ainda detalhes de como que isso funciona, nem como que é complicado. A gente vai ver aos poucos. Tá? Então, eu não quero falar assim, um sinal específico causa uma mudança específica, porque eu não sei ainda. Primeiro eu quero construir esse palco. Eu estou construindo o estágio onde as coisas vão acontecer. Mas pode ser, eu não sei. Pode ser que a planta funcione assim, do mesmo jeito. Eu mencionei porque era como se fosse um paralelo entre o macro e o micro, porque no caso eu estaria comparando o flagelo se comportando da mesma forma como uma planta cresce, buscando a luz solar. Não, mas isso que você está falando é verdade, no sentido de que é esse tipo de pensamento, né, de forma de enxergar o processo regulador do ser vivo, ele pode se aplicar em escalas completamente diferentes, assim. Isso é um aspecto dessa... a gente gostaria que ele se aplicasse em escalas diferentes. Então, por exemplo, eu já li, apesar de não ter estudado ainda muito a fundo, pode ser uma coisa que a gente vai falar depois, não sei, vai depender do rumo do nosso curso, que esse mesmo tipo de rede de regulação se aplica, por exemplo, em redes de neurônios. E neurônios, cada neurônio é uma célula, e cada célula dessas também tem uma redezinha dessas aqui que faz ele funcionar. Então, no fundo, é muito geral, assim. Você pode pensar logo, sei lá, no grupo de renormalização, uma coisa assim, que tem uma escala que você vai se repetindo, mas eu que estou falando isso, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, pode ser que seja bullshit ou não, mas você pode ter coisas, independente da escala, você pode usar esse formalismo para descrever coisas completamente diferentes. Mas eu não sei, a resposta pura e simples é essa, não sei, tem que ver. Mas não é uma viagem muito grande, não. Tudo bem, gente? Está claro isso aqui? Thiago, Oi? eu queria entender melhor o que é um sinal e como é que o sinal muda o estado do TF, né? Sim. Então, um sinal, ele pode ser, por exemplo, um fóton ou uma molécula, ou no caso de um determinado... casos específicos, tipo um neurônio, ele pode ser uma corrente elétrica, varia, tem de tudo. Tá? Mas eu separei aqui um exemplozinho, deixa eu ver. Espero que eu tenha separado, não me lembro. Então, nesse livro do Cell Biology by the Numbers, porque, bom, o livro que eu estava lendo sobre isso não especifica muito, é feito por um físico, então ele não se preocupa muito, por um físico teórico, então ele não se preocupa muito no que são esses sinais, então eu também não me preocupei extremamente. Mas a gente pode pesquisar, mas aqui, por exemplo, você tem essas coisas aqui que são receptores através da membrana celular, e aí o que acontece, em tese, né, assim, eu arriscaria dizer que ninguém sabe ao certo, mas o que acontece é que uma molécula do mundo exterior gruda aqui, e aí isso causa uma mudança conformacional nessa molécula que libera um certo substrato. Esse substrato fica livre, viajando dentro da célula, ele encontra com outras coisas, e aí esse processo aqui, que o pessoal chama de fosforilação, uma ativação, é uma mudança de estado. Corresponderia a isso aqui, por exemplo. Certo? Mas Bruno, é Bruno, né, que falou, se eu interpretei a voz certa, se o sinal chegou direito. Isso. Porque eu não vejo o nome da pessoa aqui. Então, Bruno, no fundo, a visão que eu acho que é correta é você pensar que é uma molécula que gruda em outra e aí isso muda a distribuição de forças daquela molécula e muda a conformação, que por sua vez vai mudar a forma como ela liga em outras coisas. Mas é complicado, né? E tem milhões de exemplos, tem milhões de casos e eu nem sei se as pessoas sabem direito
Eu acho que assim, é uma coisa muito mais macroscópica, sabe? Você vê que se você colocar uma certa substância na solução, isso aumenta a produção de um certo número de proteínas. E aí você sabe que aquela substância que você colocou é um sinal. Agora, microscopicamente, o que isso faz na célula tem a ver com mudanças geométricas na forma das moléculas, mas eu não posso te dizer nada além disso. Eu acho que é uma coisa tão geral quanto parece, sabe? Qualquer estímulo externo que produza uma mudança dentro da célula, meio que uma ação que vai produzir uma reação, né? Como você falou, pode ser qualquer coisa, isso. um fóton. Pode. Mas é uma coisa... É que seria... A gente gosta de entender também o microscópico, né? Qual que é a vida secreta dessas moléculas? O que elas estão fazendo quando elas recebem esse sinal? Eu acho que tem a ver com isso. Tem que ter a ver com isso, né? Não tem muita outra opção, assim. Não sei se eu respondi a pergunta do Bruno. Não sei se era isso que ele... Não sei se eu... Nem se eu ataquei a pergunta certa, mas... Não, acho que você respondeu sim. É isso. Uma coisa tão geral quanto parece. Bom, então esses caras aqui, né, essas conformações, essas mudanças de conformações, elas acontecem numa escala de tempo de milissegundos. Né? Isso é importante, a gente tem que entender as escalas de tempo. Se a gente começar a olhar para as escalas de tempo e tentar entender o quanto isso demora, né, a gente começa a ter uma visão do funcionamento dessas redes. Okay? Então, algumas escalas de tempo, só para a gente ter em mente. Então, difusão. É da ordem de milissegundos. Produção de RNA mensageiro é da ordem de centenas de segundos. E mudança na escala de proteína na escala de concentração de proteína é na ordem de 10 a 4 segundos. Então, é lento. Então, a concentração de proteínas muda de forma lenta. Okay. Então, basicamente, a gente vai ter essa visão, né, de que a proteína num determinado estado, por exemplo, X, ela aumenta a taxa de produção de uma determinada proteína Y, né, através de uma rede desse tipo aqui. Aliás, o nome disso é Gene Regulation Network, ou rede de regulação de genes. Né? Gene Regulation Network, que é basicamente como é que sinais do mundo externo regulam a expressão de um determinado gene ou suprimem a expressão de um determinado gene. Né? Então, a gente vai falar de coisas assim, eu vou ter um determinado gene, eu vou ter uma determinada proteína X1, eu vou ter outra proteína X2, X3, X4, e por aí vai. X5, X6, vou dizer algumas aqui, espalhadas aleatoriamente. E aí, esses caras, né, que podem ser só proteínas
que executam funções na célula, ou podem ser transcription factors. Eu não quero fazer distinção entre eles, porque transcription factors também são proteínas. Eles vão regular, através desse processo de transcrição, a produção de várias proteínas diferentes. Certo? Esse cara regula esse cara regula esse cara regula esse, por aí vai. Então, é uma rede, né? Às vezes você vai ter um cara regulando vários caras, né? Então, uma rede complexa, é um sistema dinâmico, né? Complexo, que você pode escrever para descrever o funcionamento da célula. E as pessoas mapearam isso, né? As pessoas estudaram esses Gene Regulation Networks. Se não me engano, para essa bactéria E. coli, isso já foi completamente mapeado, assim. Então, a humanidade conhece o grafo todo lá de regulação, né? E as pessoas sabem coisas gerais sobre esses grafos. A gente vai discutir um pouco sobre eles ao longo dessa e da próxima aula, né? Então, na bactéria que a gente está sempre pensando, né, no fundo da nossa cabeça, hoje, pelo menos, que é esse E. coli, a gente vai ter aproximadamente uma coisa de tipo 4.000 arestas, né, nodos, que são proteínas. E a gente vai ter coisa da ordem de 10.000 setas. .10.000 arrows. Okay. Então, alguns caras regulam vários outros, né? Tem muito mais seta do que nodo, né? Isso aqui são os nodos. Esses caras aqui são proteínas e eles regulam a produção de outras proteínas. Ok? Então, o gene, né, a proteína típica, é regulada por 2,5 setas. Então, tem, em média, 2,5 setas chegando em cada um desses nodos aqui. E uma coisa interessante que a gente vai ver depois, né, hoje eu estou só introduzindo essas ideias para a gente poder falar delas mais tarde, é que tem subgrafos que são recorrentes. Então, tem isso aqui, você imagina, né? Isso aqui é só um exemplo aleatório que eu desenhei, mas vai ser uma rede gigantesca e vão ter o que o pessoal chama de motifs, né? Que são repetições. Então, tem subgrafos que vão aparecer várias vezes. Assim. E esses subgrafos, eles executam determinadas tarefas. Okay? O que mais que eu quero falar sobre isso? Assim. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta. Fala, Bruno. O que a seta significa nesse gráfico? Significa que essa seta, então, essa proteína, ela estimula ou reprime a produção dessa outra proteína aqui. Então, você tem que pensar que esse X1, por exemplo, ele é um transcription factor, que ele conecta num pedaço de DNA, e aí ele inicia, né, ele estimula essa máquina molecular a produzir mRNA, que depois vai produzir a proteína correspondente. Então, um processo indireto que a gente está abstraindo aqui.
Então, eu estou indo, tipo, estou desenhando como nodos só as proteínas em si e estou ignorando esse processo, digamos, abre aspas, microfísico no meio do caminho, né? Mas o que a seta significa é que se eu tenho uma seta de x1, né, eu tô ignorando esse intermediário aqui que eu tinha desenhado nesse protográfico inicial aqui. Se esse x1 aqui estimula proteína P1, eu desenho uma seta direto de x1 para P1. Por exemplo. Tá bom. Tudo E bem? se inibir também você pode... Exato. E aí eu tenho que fazer uma distinção entre inibição e estimulação. Então eu vou colocar um sinal nesses caras aqui. Então, às vezes ele vai ser mais, às vezes ele vai ser menos, e por aí vai. Mais se ele estimular, menos se ele inibir. Certo? Então, a gente fala coisas do tipo assim, se a proteína X estimula a produção da proteína Y, eu boto um sinal mais na seta, assim. E isso é um ativador. E se você tem um sinal menos, é um repressor. Basicamente, ele liga e desliga o gene, né? É isso. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre desde que eu entendi que o código genético existe, eu sempre me perguntava isso. Ah, mas tem um DNA enorme lá dentro, mas e daí? O que isso faz, sabe? Tipo, a célula fica lendo o DNA o tempo todo, ela fica o tempo todo copiando ele. Qual é desse negócio? Como é que... E é assim, na verdade, não. Na verdade, é uma rede complexa que é autorregulada e que ativa e reprime a expressão de certos genes. É assim que os biólogos falam. Você liga e desliga os genes, basicamente. E aí as pessoas... É que a gente está começando a entrar nesse mundo agora, mas assim, as pessoas fazem coisas bizarras, assim, tipo, você pode preparar uma certa... Você pode fazer experimentos, você pode desligar um certo gene introduzindo transcription factors numa célula que você queira estudar, entendeu? Ou ligar, ou desligar, ou coisas desse tipo, assim. E tudo isso é muito universal, no sentido de que você pode pegar genes de um determinado ser vivo, né? Por exemplo, genes que fazem uma certa água viva ser fluorescente, né? E aí você pega esse gene específico, né? Tem ferramentas para isso, você incorpora esse gene numa bactéria. E aí a bactéria vai começar a produzir a proteína fosforescente, e aí a bactéria fica fosforescente. Você pode fazer coisas tipo taguear certas proteínas com luz, com elementos fosforescentes. Então, você pode usar isso como um tag mesmo. No microscópio, depois você vai e observa a produção dessa proteína, porque você vai ver pontinhos verdes surgindo lá dentro da sua célula. Entendeu? E aí você consegue medir com precisão as concentrações dependendo dos inputs. Você controla esses sinais. É exatamente o que os físicos fazem. Eles pegam uma caixa preta e começam a botar perturbações. E aí essas perturbações te dão um sinal externo que você mede e aí você usa isso para inferir o funcionamento daquela caixa. Então a ideia básica é essa. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Então é assim que a célula liga e desliga certos genes. Na bactéria que a gente está estudando, né, E. coli, né, nesses grafos, você tem 50% ativadores, mais ou menos, né, setas ativadoras. A razão de setas mais para setas menos é 50-50. Né? Enquanto que em seres humanos, por exemplo, você tem 80% mais e 20% menos. Isso é só uma curiosidade, por enquanto.
E é uma afirmação só para eu motivar um comentário, né? Que tem essas... O pessoal falar que o seu DNA é igual de uma banana, o DNA de um macaco é igual de uma pessoa. É muito parecido, não muda quase nada. E aí, aparentemente, as maiores diferenças entre os seres vivos não estão no código genético, mas está nessas setas, nesse grafo aqui. Nesse troço aqui. Entendeu? Então, as diferenças estão em quais transcription factors ativam e reprimem. É na estrutura, é estrutural, não é o alfabeto, é a forma como você escreve o negócio. Essa rede, né, ela também é governada... Espera aí que o computador está... Voltou muito lá para baixo. Essa rede aqui, ela é muito plástica, né, no sentido de que ela pode mudar muito facilmente, porque tudo que você precisa para mudar uma seta aqui, fisicamente falando, é você mudar o código, o pedaço de código no qual um transcription factor se conecta. Então, por exemplo, esse pedaço aqui, né, é onde você vai ter afinidade, né, onde essa proteína específica vai se ligar naquele pedaço do gene. E isso aqui é uma coisa que tem tipo 20 letrinhas. Tem tipo umas 20 letrinhas só. Então, se você mudar uma ou algumas, isso já é suficiente para tornar o pedaço do gene que é subsequente, né, a partir do qual isso aqui é como se fosse um start, né, que liga esse gene, né, você muda, né, essa seta. Você apaga a seta, por exemplo, de X1 a X2, né, se você tiver uma mutação no código genético. Então, para você mudar esse diagrama, para você mudar essa rede, basta você ter algumas mutações. Então, ela muda o tempo todo. Ela é dinâmica também. Então, tem setas surgindo e setas desaparecendo o tempo todo. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto está tranquilo. Tá. Então, eu queria só chamar a atenção para isso, que... Professor, Oi. o senhor mencionou aí o fato de que esses transcription factors podem mudar as setas lá, né? E eu estava Não. imaginando... Desculpa, deixa eu te corrigir. Uhum. Eu falei que uma mutação no DNA Uhum. pode mudar o sítio onde um determinado transcription factor se ligaria. Sim. E aí, aquele transcription factor, aquela proteína, não vai mais estimular ou reprimir a produção de uma outra proteína que corresponde àquele pedaço do gene. Aquele pedaço do DNA, né? Aquele gene. Uhum. Entendeu? Então, não é que um transcription factor muda o outro. É que é um processo indireto. Ah, sim. É na ligação que muda, no caso. Se você tiver uma mutação nessas letras aqui, é aquela ideia de chave em biologia do ensino médio, né? Se você tiver porque esses caras eles são atraídos quando eles têm as letras certas, quando eles têm as bases certas. Se você mudar algumas, esse transcription factor não gruda mais aqui, então ele não influencia mais a produção de um determinado gene correspondente, de uma determinada proteína correspondente àquele gene. É porque eu estava imaginando, por exemplo, no caso, se uma bactéria ela está no meio ali que tem algum agente naquele meio que seja nocivo para ela e que ela deixe entrar, como é que isso afetaria justamente esse equilíbrio dos transcription factors dentro dela? Entendi. Então, vai ser um negócio complicadérrimo, porque você vai ter uma rede gigantesca de transcription factors, de proteínas que influenciam umas às outras, né?
Eu não quero ainda falar de coisas muito complicadas e macroscópicas. Você está falando de coisas muito macroscópicas por enquanto. Eu não sei como é que isso funciona assim de cara. Tipo, eu quero pegar coisas simples primeiro, entendeu? A gente eventualmente vai ganhar um senso de como que isso pode funcionar. Mas por enquanto eu estou falando de coisas muito basais assim, de como é que um influencia o outro. Eu não estou ainda falando quando eu boto um predador no meio ou uma substância química que degrada a bactéria, como é que ela vai reagir a isso? Vai ser uma chuva de reações potencialmente complexas. Mas enfim, eu só queria te corrigir para o que você falou, porque é importante a gente entender essa parte aqui, né? Sempre voltando a pensar nisso aqui. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Bom, então, essa rede ela é moldada pela evolução natural, né? A gente gostaria de entender como é que funciona isso também. Esse é um dos mistérios também da biologia. Então, vamos olhar para uma regulação simples, tá? Só para introduzir um pouco umas continhas aqui. Então, eu queria olhar para a coisa mais simples possível. Que é quando a proteína X regula a concentração da proteína Y. Okay? Então, qual que é a visão que a gente tem aqui? Né? Inicialmente, no tempo t igual a zero, eu vou ter zero, a concentração da proteína Y é zero. Né? Y aqui é a concentração. Estou definindo. De uma determinada proteína. Proteína Y. Ok? Poderia botar C de Y, mas, enfim, é só usar a letra Y mesmo. Okay? Então, no início não tem nada, né? Aí vem um sinal de fora, por exemplo, sei lá, tem veneno no meio, e aí a bactéria ela sente esse veneno, que nem alguém perguntou agora, e aí isso desencadeia um processo, né? Isso muda a conformação de uma determinada proteína X, e essa conformação dessa proteína X, a partir desse instante t igual a zero, começa a estimular a produção de proteína Y. E aí esse processo simples, né, na nossa rede, isso aqui é um pedaço possível da rede, né? É o pedaço mais simples possível, a coisa mais abre aspas, trivial que você pode ter, né? X regulando Y, né? Isso segue uma equação dinâmica que você pode obter fazendo medidas experimentais, né? Por exemplo, você pode medir essa equação que eu vou escrever agora fazendo experimentos, né? Você estimula a célula, né? E você modifica, as pessoas fazem isso. Depois a gente pode até buscar as referências exatas, que é interessante, mas é que essas referências não adicionam muito agora, porque tipicamente elas são extremamente técnicas em química e são repletas de termos que a gente, como físicos, não vão saber interpretar. Mas a ideia é que você inclui um pedaço de um gene que modifica a proteína para incluir um elemento fluorescente nela, que nem eu mencionei agora há pouco, e aí você produz aquela proteína brilhando, ela brilha. E aí você estimula
você muda, né? Bota um estímulo que causa a produção dessa proteína, e aí você mede a concentração dela em função do tempo. E aí as pessoas determinam essa lei dinâmica aqui, que é uma coisa muito simples, né? Que a derivada temporal da concentração ela vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de taxa de produção, ok? Essa taxa de produção, né, ela é uma coisa do tipo da ordem de 1 por segundo. É o tempo que demora para a RNA polimerase essencialmente fazer transcrição para mRNA e aquilo virar depois uma proteína, né, através desse ribossomo, menos uma taxa de degradação vezes a concentração. Okay? Taxa de remoção, que o pessoal chama. Professor, agora eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se deveria ser trivial, mas essa relação aí que o senhor está escrevendo, ela é o que? Ela é empírica? Isso é empírico. Tá. Mas faz um certo sentido, que eu vou explicar já, mas isso aqui é a taxa de criação da determinada... a taxa de isso aqui é a taxa de variação da concentração de uma determinada proteína Y. Né? Ok. Ela aumenta linearmente, né? Você está produzindo ela lá, mas ela também diminui de acordo com esse removal rate aqui, alfa. Então, tipo um decaimento exponencial isso aqui, né? Esse cara daqui. E faz um certo sentido ser um decaimento exponencial, porque o que vai acontecer é que se você olhar esse alfa, né, ele tem dois componentes. Né? Uma é o alfa, que eu vou chamar alfa DEG de degradation, que a proteína pode não ser estável, ela pode morrer, simplesmente ela tem uma vida finita. Né? Mas tem um outro efeito que é de efeito de diluição, alfa diluição. Isso daqui é basicamente porque a célula, nesse caso daqui, ela está se dividindo, né? Então, se você tem a nossa bactéria lá, ela divide em dois. Então, se eu tenho uma proteína que é estável, esse alpha degradation aqui, ele é basicamente zero, né? A proteína não degrada. Mas como é que eu diminuo a concentração de uma certa proteína na minha célula? Eu diminuo ela simplesmente se eu dividir a célula em dois. Né? Aí eu vou ter metade, basicamente, daquela proteína em cada célula. Né? Então, isso é como se fosse, se eu estiver olhando para uma determinada célula, é como se o número de proteínas degradasse, porque a célula está se reproduzindo o tempo todo. Né? Então, faz um certo sentido. Oi? No caso da produção, eu não teria uma saturação dentro do meio que também regularia essa produção, não? Então, Ou é só... vai ter um equilíbrio aqui, que é quando a derivada da concentração for zero. Né? Então, você vai saturar. Não, mas com saturação eu me refiro não no quesito de que há degradação das proteínas que estão sendo produzidas, mas da própria, não sei, imagino uma dificuldade de produzir mais proteínas. Entendi, de recurso, está faltando. Chega uma hora que você não tem mais. Chega uma hora que você não tem mais recurso para produzir. Bom, isso depende disso aqui, né? Se você não tivesse esse removal rate aqui, essa equação ia ter que ser modificada para incluir esse efeito que você está falando. Mas se o removal rate acontece de forma que você está limitado por ele e não pelo número de recursos que fazem aquela proteína, aí essa equação ela descreve bem o negócio.
Entendeu? Faz sentido? Na verdade, eu me referia, por exemplo, à medida que está sendo produzida a proteína, o meio, de alguma forma, saturaria dessa proteína e se tornaria mais difícil produzir mais proteínas para diluir nesse meio. Como se fosse um sistema heterogêneo, que você bota o sal, mas o sal já não dilui na água. É mais ou menos isso que eu me referia. Eu acho que a gente está longe desse regime. Eu acho que você não chega a saturar o meio com essas proteínas, assim. Por causa Isso desse... é muito alta, no caso. Eu acho que sim. Por causa desse efeito aqui, porque isso aqui não deixa ele ficar muito alto, né? Isso remove as proteínas. O próprio fato de que a célula divide e aí você reduz pela metade a concentração em cada uma das células, cada divisão celular, você nunca chega nesse ponto assim de saturação. Quem perguntou foi químico, né? Você é químico? Na verdade, eu sou físico também. Ah, tá, foi mal. Porque não, eu achei isso. Eu tive a sensação, mas bom, então a solução desse cara daqui, com essa condição inicial, né? Fácil de resolver. Então, vou ter um steady state aqui. Que eu vou chamar de Y steady state, estado estacionário. Isso daqui vai ser igual a beta sobre alfa. É só igualar esse cara daqui a zero. E aí a gente descobre que o Y steady state é beta sobre alfa. E a minha concentração inicial é zero, então ele tem que partir daqui. E ela vai crescendo até chegar no steady state, estabilizando aqui. Okay. E a solução analítica desse cara, Y de T, vai ser igual a beta sobre alfa menos a menos alfa T. Ok? E aí a gente pode... Bom, vocês podem verificar, é muito fácil, né? Só derivar aqui. Então, fazer derivada temporal. Esse termo morre, e aí a gente vai ficar com beta sobre alfa vezes alfa a menos alfa T. Isso aqui é beta a menos alfa T, que por sua vez é beta menos alfa Y. Né? Porque quando eu multiplico isso aqui por alfa, se alfa cancela, beta menos beta dá zero, e aí fica menos com menos dá mais, beta vezes a menos alfa T, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então essa é a solução. Esse cara aqui. Então, uma coisa que a gente pode falar que é interessante é o tempo de reação, que é o tempo para eu chegar na metade da concentração do steady state. Quanto tempo demora para eu chegar na metade dessa concentração aqui? Vou chamar isso aqui de T1 meio. Okay. Então, isso daqui é o tempo é o response time, né? Conceito de response time, tempo de resposta. É o tempo que leva para eu chegar na metade da concentração. Isso é uma medida do quão rápido esse sistema responde. Bom, fazendo essa conta aqui, né? Só botar aqui beta sobre 2 alfa. Okay? A gente consegue chegar nessa resposta, nesse tempo de resposta. Esse tempo de resposta ele vale
log 2 sobre alfa. Okay? Só que esse tempo de resposta, né, acontece que ele é da ordem de uma geração da célula, para o caso da E. coli, por exemplo. Pode medir ele, pode determinar ele, né, experimentalmente, e você descobre que esse tempo de resposta aqui, fazendo experimentos, é da ordem de uma geração. Né? Então, você demoraria, só por esse circuitinho aqui, X regulando Y, você demoraria a vida inteira da célula para ter uma resposta significativa, para aumentar a concentração de uma determinada proteína de 0 para o steady state. Então, é muito lento isso. Extremamente lento. Né? E você quer poder regular essas coisas mais rápido. Você não quer esperar a vida inteira da célula, o tempo de uma reprodução celular inteira, para poder responder, para poder produzir um certo steady state de proteína. Claro que você poderia diminuir alfa, né? Se eu reduzir, né, o meu alfa, né, reduzir o removal rate, mas se eu quiser manter o mesmo steady state, né, perdão, aumentar o removal rate, desculpa, estou pensando ao contrário aqui. Então, uma forma de aumentar esse tempo de resposta seria aumentar esse removal rate aqui, porque aí, aumentando o alfa, o tempo de resposta diminui. Certo? Então, como aumentar, diminuir, perdão, esse tempo de resposta. Então, uma ideia seria você diminuir alfa. Não, perdão, aumentar alfa. Então, aumentar alfa. Porque aí esse número vai diminuir. Mas o steady state é beta sobre alfa. Lembrando, né? Então, se eu quiser manter o mesmo nível de steady state, eu também tenho que incluir um aumento em beta. Porque se o alfa vai aumentar, para que o steady state fique o mesmo, o beta também tem que aumentar. Só que isso custa recursos na célula. Né? Então, seria o caso, essa ideia de aumentar o tempo de resposta, né? De aumentar o nível de concentração de uma certa proteína, seria destruir proteínas muito rápido e criar aquelas proteínas muito rápido. Isso é o que essa lei empírica está apontando. Só que esse não é um método muito eficiente porque ele custa. Você tem que ficar criando e destruindo proteínas, você tem que ficar realizando trabalho o tempo todo. E isso não é muito bom. Então, esse circuitinho simples aqui é meio ruim por isso. E aí, o que eu queria discutir com vocês, não hoje, porque não vai dar tempo, então já cheguei no final do que eu queria falar, é um circuito que a natureza inventou, que a evolução natural inventou, basicamente, para você aumentar a concentração, perdão, para você diminuir o reaction time sem que você precise gastar recursos. Então, tem um jeito de fazer isso, e isso é uma dessas sub-redes recorrentes na rede total
desses organismos vivos que a gente vai estudar. Tá? Então, é um motif, né? É um desenhozinho que, se você desenhar a rede toda, ele aparece várias vezes, porque ele é a solução que a natureza encontrou para diminuir o reaction time, para você ter tempos de reação muito rápidos, sem que você precise gastar recursos. Então, no espírito de o que a biologia pode dar para a gente, né, como físicos, está aí uma coisa que a biologia pode dar para a gente. Ela ensinou, por exemplo, como é que a gente aumenta a concentração, diminui o reaction time, sem gastar energia, sem gastar, sem realizar muito trabalho, que é uma coisa potencialmente útil para problemas independentes da biologia, né? Então, na aula que vem, a gente vai ver isso, gente. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Tá? Então, a gente viu várias coisas, a gente cobriu alguns processos básicos de biologia, né? Essa transcrição de genes. A gente viu essas redes, né, que regulam a expressão de genes, a gente viu como é que os genes são ligados e desligados. E a gente começou a estudar alguns processos nessas redes, nesses sistemas dinâmicos que são importantes para os seres vivos de uma maneira geral. Então, por enquanto, é isso. Eu vou parar de gravar agora para vocês poderem se sentir à vontade para perguntarem o que vocês quiserem.